quer ficar aqui enquanto eu mexo? Você vai ser... Tá bom. Tá bom. Não, mas você agora que é. Ele entra. Ele sai. Ok. Já é. Não, é o Pedro. O Pedro é o primeiro. Isso. Estamos no esquema aqui já. Estamos com 10 minutos já. Melhor. Alô, bom, boa tarde a todas e todos. Espero que tenham almoçado. A gente teve que almoçar meio rápido hoje, né? Até o professor Marco Antônio não apareceu ainda, acho que ele também está almoçando, mas a gente precisa começar a mesa. Então, estamos aqui com a mesa da tarde, que vai até às 15h30. Depois teremos uma pausa para o café, das 15h30 às 16 horas. E depois a última mesa das 16 às 17h30, com o professor Cristóvão Teza e João Vianney. Só para lembrar, está com a gente aqui um cabo de computador que alguém esqueceu aí no auditório. Se alguém, se for de alguém, pode me procurar, eu vou estar aqui na frente. Tá? Acho que os informes, por enquanto, são... mais um informe, a editora Pontes, ela vai ficar até o final dessa mesa, e no café já vai recolher. Então, se alguém quiser aproveitar, ainda comprar um livro ali, a hora é agora. Tá? Então, eu passo a palavra aqui para o professor Pedro Farias Francelino, da UFPB, Proling e GP Lei. Tá? GPLay. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de começar também agradecendo, né, à professora Sheila pelo convite que me foi feito e também ao grupo, né, de pesquisa, Diálogos. E eu vou dar início aqui à minha comunicação. Para a questão do controle do tempo, eu vou ler o texto, né, e no final, após a apresentação, das duas apresentações, a gente conversa se for o caso. Bom, o título da comunicação: nos des ou reencontros das vozes, a construção dialógica da polêmica em enunciados de temática religiosa. Os conceitos bakhtinianos acerca da linguagem dizem muito mais da forma de agir do homem no mundo em sua mais natural e espontânea atividade, que é a comunicação socioverbal, do que propriamente constituem um aparato teórico-metodológico para refletir sobre a língua, o enunciado. Afinal, seja no domínio ético, estético ou cognitivo, temos com Bakhtin um tratado sobre a condição de ser falante, e este sempre em relação constitutivamente autoritária com o outro ou com os outros. Nesse sentido, a minha palavra vai ao encontro de, ou de encontro a palavra de outrem, nesse jogo ambivalente, refratada pelas intenções e propostas comunicativas de meu projeto enunciativo em dada circunstância real e concreta de minha experiência, estabelecendo com a palavra alheia laços e elos os mais diversos possíveis, com efeitos discursivos igualmente diversificados. Pode. É ele. Mas na tua. A esfera discursiva mediática não é insensível a essas nuances. Nela, os reencontros das vozes que se cruzam produzem sentidos decorrentes das vontades que se desejam enunciar, marcadas por tons emotivo-volitivos que corroboram o posicionamento axiológico dos sujeitos partícipes das interações sociais. Um desses tons é o do conflito-confronto, manifestado no enunciado sob formas estilístico-composicionais bivocalizadas, complexas e diversas, tais como a paródia, a estilização, a polêmica aberta, velada, entre muitas outras. Pretendo, nesta comunicação, refletir sobre a construção dialógica da polêmica mediante análise do posicionamento axiológico do falante, utilizando como ilustração um gênero discursivo meme com temática político-religiosa, observando as relações dialógicas que presidem o funcionamento discursivo desse enunciado na esfera de comunicação em que circula. Particularmente, procuro demonstrar como esse desencontro, reencontro, encontro das vozes, dos pontos de vista, das valorações em um determinado enunciado, demanda do sujeito contemporâneo uma atitude responsiva ativa, atenta aos movimentos sinuosos das formas de emergência, circulação e orquestração das vozes que constituem ou constituíram certos fatos e discursos históricos na sociedade brasileira. Essas vozes configuram como operadores de memória discursiva,
com todos os procedimentos enunciativos de reelaboração e reacentuação envolvidos nesse processo. Esta comunicação se alinha ao terceiro eixo da proposta deste colóquio, qual seja o de fazer avançar a discussão de conceitos formulados nas obras Problemas da Obra de Dostoiévski e Problemas da Poética de Dostoiévski, como polifonia, voz, dialogismo, diálogo, relações dialógicas, palavra, discurso, romance do tipo monológico, romance do tipo polifônico, paródia, estilização, polêmica aberta e velada, dentre outros. Para efeito didático, né, como forma de atender esse tempo delimitado, pretendo refletir especificamente sobre a noção de polêmica, numa tentativa de compreender como esse fenômeno concebido por Bakhtin na análise do discurso estético também pode ser pensado em outras práticas discursivas de nossa contemporaneidade. Nesse sentido, destaco 3 aspectos fundamentais nesta reflexão, que, se não fazem avançar propriamente os conceitos, pelo menos nos permitem outras incursões pelas sendas dos estudos dialógicos do discurso. Primeiro, em relação à própria esfera de atividade humana, ajustando o meu foco sobre o discurso midiático, atravessado pelos discursos político e religioso, diferentemente do trabalho de Bakhtin, centrado sobre o discurso estético da obra poética dostoiévskiana, destacando aí também a materialidade verbo-visual do enunciado, que tem uma espessura semântica e ideológica própria, com suas especificidades. O segundo aspecto diz respeito à forma como alguns conceitos são tão contemporâneos no sentido das motivações políticas e ideológicas que os ensejaram no horizonte contextual da produção dos escritos bakhtinianos, oferecendo-se como chaves hermenêuticas para a compreensão de nossa realidade sócio-histórica, ressalvadas, evidentemente, as proporções dos acontecimentos no tempo e no espaço. E terceiro, enseja uma reflexão sobre as motivações éticas que subjazem o reportar-se ao discurso de um outro, a refração de uma consciência a outra, o que extrapola, a meu ver, a dimensão da utilização de procedimentos estilísticos composicionais do processo de criação artística, embora eu reconheça a legitimidade desse processo estético. Para isso, recorro aqui aos 2 textos, né, já mencionados, Problemas da Poética de Dostoiévski, 1929, e a reformulação, Problemas da Poética de Dostoiévski, 1963. E, para a reflexão aqui proposta, é fundamental, em relação à obra de 1929, levar em consideração o fato de que, segundo Bright, a época da elaboração, publicação e recepção de problemas da obra de Dostoiévski deve ser pensada como um longo e complexo período que envolve efervescência intelectual, artística e, ao mesmo tempo, posicionamentos políticos, intelectuais e religiosos sujeitos a duras penas. Bakhtin foi preso em 1928, exilado, teve a pena comutada em 1930, mas somente retorna do exílio em 1936. Voloshinov morre de tuberculose em 1936, Medvedev é executado em 1938. Eu esqueci de abrir e fechar aspas, mas é uma citação do texto da Bright. Amparo-me para isso em algumas noções específicas abordadas por Bakhtin nessas obras, tais como relações dialógicas e discurso bivocal, dentre outras necessárias nessa articulação. Especificamente, o conceito de polêmica, aberta ou velada, para pensar o homem em seu cronotopo. Isto é, né, quem é esse sujeito contemporâneo, com quem ele contende, quem ele hostiliza, né, sobre o que contende, sobre o que hostiliza. Tenho em vista aqui o contexto sócio-histórico brasileiro contemporâneo, que tem demandado do sujeito um olhar vigilante, desconfiado, duvidoso, de discursos e práticas discursivas centrípetas, cuja finalidade é provocar movimentos axiológico-ideológicos das vozes que circulam em nosso tempo e espaço, num trajeto sinuoso que vai do silenciamento delas à deturpação total de seus sentidos historicamente consolidados. E aí eu passo algumas notas sobre relações dialógicas, né? Sobre o conceito de relações dialógicas. Encontramos já nas formulações mais iniciais de Bakhtin, como na obra Problemas da Obra de Dostoiévski e Problemas da Poética também, né, elementos programáticos para a postulação de uma visão sobre a língua que transcendem muito o escopo dos estudos linguísticos de seu tempo. Tanto na obra no texto Problemas da Obra, como em sua edição revisada Problemas da Poética, o autor desenvolve a tese do romance polifônico a partir da análise de um modo particular de Dostoiévski de dispor e de conceber a dinâmica das vozes em seu processo criativo. Essa ruptura com a forma de conceber a língua traz consequências muito mais complexas para a abordagem das formas de interação socioverbal. Isto porque não tomará
a língua como objeto de estudo da linguística formulada nos moldes saussurianos, mas as relações dialógicas como objeto de uma disciplina cujos limites extrapolam os da linguística, ou seja, uma disciplina cujo objetivo seria dar conta dos aspectos da vida da linguagem que a linguística, ainda que de modo legítimo, não conseguiu ou não pretendeu. Entretanto, é preciso considerar, conforme defende o próprio Bakhtin, que as relações são de natureza extralinguística. Evidentemente, elas não existem sem as relações lógicas e concreto-semânticas, mas não se limitam a elas. Não há, nem pode haver relação dialógica nem entre os elementos e unidades da língua, como na morfologia ou na sintaxe, nem mesmo entre os textos, se os considerarmos em sua dimensão estritamente linguística. As relações dialógicas ocorrem apenas entre enunciados concretos relativamente integrais, tendo como requisito fundamental o fato de expressarem a posição axiológica de seus enunciadores, conforme o próprio Bakhtin nos diz no texto Problemas da Poética, abre aspas. O enfoque dialógico é possível a qualquer parte significante do enunciado, inclusive a uma palavra isolada, caso esta não seja interpretada como palavra impessoal da língua, mas como signo da posição semântica de um outro, como representante do enunciado de um outro, ou seja, se ouvirmos nela a voz do outro. Por isso, as relações dialógicas podem penetrar no âmago do enunciado, inclusive no íntimo de uma palavra isolada, se nela se chocam dialogicamente duas vozes, fecha aspas. O arremate dessas considerações acerca das relações dialógicas aparece em Problemas da Poética, no capítulo Discurso em Dostoiévski, em que Bakhtin apresenta algumas observações metodológicas prévias, abrangendo vários fenômenos estudados por ele, nessa seção, no âmbito do conceito de discurso bivocal. E dentre essas formas de bivocalidade, eu destaco a polêmica, que é o que me interessa mais de perto. E aí eu passo a falar rapidamente sobre essa questão da polêmica. Deixa eu adiantar aqui um pouco. Em Problemas da obra de Dostoiévski e em Problemas da Poética de Dostoiévski, Bakhtin propõe uma classificação dos tipos de discurso em 3 grandes grupos, embora não a considere exaustiva, dada a complexidade dos modos de orientação centrada no discurso do outro. O primeiro e segundo grupos, quais sejam o discurso referencial, o direto e imediatamente orientado para o seu referente, e o discurso objetificado, o discurso da pessoa representada, caracterizam-se como discursos monovocais, com predomínio da palavra do autor. Já o terceiro grupo compreende uma série de fenômenos que têm no discurso do outro seu modo de existência, isto é, todas as formas em que, abre aspas, a palavra do outro tem duplo sentido, voltado para o objeto do discurso enquanto palavra comum e para um outro discurso, para o discurso de um outro. A noção de polêmica, aberta ou velada, aparece nessas obras ao lado de outros conceitos, sobre os quais Bakhtin se debruçou, tais como estilização, paródia, escaso, diálogo, e o enfoque aqui recairá sobre a polêmica como forma de recorte. Não basta assumir com Bakhtin que todo discurso é, por natureza, dialógico, mas é o caso de analisar as formas mediante as quais ocorrem as interações entre os enunciados no tecido social. E, certamente, a polêmica constitui uma dessas formas que mobilizo para pensar, em meio a uma vigorosa tensão entre forças centrífugas e centrípetas da vida verbo-ideológica em nossa sociedade atual, o quanto é indispensável a atenção para o movimento das vozes nos discursos, sob os discursos e sobre discursos. Nesse sentido, a polêmica velada, por exemplo, diz respeito ao modo como, de forma não ostensiva ou não tão ostensiva, o autor do enunciado imprime um tom valorativo a um determinado objeto de discurso que já se encontra valorado por outra instância axiológica, um outro julgamento de valor acerca daquilo que se enuncia, revestido de outros acentos apreciativos. Há, nesse caso, um discurso em que se ouvem duas vozes, com matizes entonacionais valorativos diferentes. Na polêmica, duas consciências, 2 centros de valores se chocam, cada um com sua visão de mundo acerca do tema sobre o qual enuncia. Bakhtin diz a respeito disso, abre aspas, a polêmica velada está orientada para um objeto habitual, nomeando, representando, enunciando, e só indiretamente ataca o discurso do outro, entrando em conflito com ele como que no próprio objeto. Graças a isto, o discurso do outro começa a influenciar de dentro para fora o discurso do autor. A ideia do outro não entra pessoalmente no discurso, apenas se reflete neste, determinando-lhe o tom e significação. O discurso sente tensamente ao seu lado o discurso do outro falando do mesmo objeto. Fecha aspas.
Entendido dessa forma, o discurso autoral inscreve necessariamente o outro em sua materialidade, convocando-o a um embate cujo reconhecimento e compreensão, por parte do leitor ou do ouvinte, são possíveis por meio do presumido, que pode ser, como nos ensina Voloshinov, o presumido da família, da comunidade e até mesmo da nação. No caso específico, como retratado no enunciado concreto que nós vamos observar, que refrata o momento político brasileiro contemporâneo, esse aspecto é importante porque o sujeito compartilha um horizonte sócio-histórico pulverizado de discursos que se hostilizam, dada a polarização das posições axiológicas que compõem essa arena enunciativa. Essa forma como os enunciados se constituem e se organizam estilística e composicionalmente no corpo social é fundamental, do ponto de vista do leitor ou do ouvinte, para a concepção de um sujeito sem álibi em sua existência, um sujeito responsável por seu ato único e singular de responder ativamente às valorações que vão se impregnando nos fios discursivos dos enunciados que lê, ouve e vê. Sua função precípua, nesse sentido, é a de desvelar esses fios, compreendendo como duas consciências formulam seus juízos de valor acerca do mesmo objeto de que falam. É como se o discurso estivesse sempre olhando para o seu outro, ou como diz Bakhtin, um discurso com mirada em torno. E aí abre aspas para dizer, é como se no discurso estivesse encravada a réplica do outro, que, diga-se de passagem, inexiste de fato, mas cuja ação provoca uma brusca reestruturação acentual e sintática do discurso. A réplica do outro inexiste, mas projeta sua sombra e deixa vestígios sobre o discurso, e essa sombra e esse vestígio são reais. E aí eu passo aqui para a gente analisar, ver esse movimento dessas vozes no enunciado concreto que eu mobilizo. O enunciado acima foi retirado da página de um pastor cristão chamado João Paulo Berloffa, é assim que ele se identifica, na rede social Facebook. É uma página que trata, em sua maioria, de assuntos relacionados à religião numa perspectiva não convencional, mas marcada por uma conotação parodística, sarcástica e irônica. Como está registrado no perfil da página, é uma página direcionada, aspas, para quem se sente inadequado para o sistema religioso convencional, fecha aspas. Portanto, é comum leitor e espectador encontrar postagens cujo conteúdo e tratamento aparecem com tons valorativos inclinados ao riso, ao humor, à irreverência. Na materialidade do enunciado, observamos uma parte verbal, ocupando mais o canto esquerdo, com letras brancas em caixa alta, em tamanho relativamente grande, se considerarmos o conjunto do enunciado, em que está escrito o seguinte: ou você comemora a morte e ressurreição do Cristo, ou comemora um estado violento e torturador. Os dois não dá. Na outra maior parte do enunciado, temos a imagem de um homem de cabelos longos, bastante machucado, ensanguentado, com pele dilacerada, amarrado a uma espécie de tronco de madeira por correntes e algemas de ferro, com semblante de sofrimento numa referência ao cristianismo na figura do Cristo. Já no início do enunciado verbal, constatamos na própria estrutura sintática um elemento desencadeador da polêmica, quando o autor utiliza, do ponto de vista estilístico-composicional, a construção do período composto por coordenação com o uso de conjunções coordenativas alternativas. Para o leitor que não compartilhe do presumido do enunciado, talvez não faça muito sentido a encruzilhada que o autor apresenta a seu interlocutor, ou isto ou aquilo, mas o efeito dessa oferta de escolha de uma opção adquire maior clareza quando se considera o contexto político e particularmente o fato refratado. Nesta semana, que na verdade é uma semana que corresponde ao período de 25 a 31 de março, que foi o período em que esse enunciado circulou, um tema controverso dominou os meios de comunicação e as redes sociais no país, que foi a iniciativa do governo federal de celebrar os 55 anos do regime militar vivenciado no Brasil no período de 1964 a 1985. O atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, orientou, por meio de uma ordem do dia, escrita e circulada pelo Ministério da Defesa, para que quartéis celebrassem o evento de março de 1964, o que é inédito nos últimos 20 anos, desde que a pasta foi criada em junho de 1995, a pasta do Ministério da Defesa, ainda na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A decisão do presidente agradou a uma ala dos militares, que pretendiam compor uma versão própria acerca do golpe, encarando como uma revolução em meio à Guerra Fria. Era a versão que queria. Mas também desagradou aos militares que viam aí uma possível divisão do país.
Como é do presumido da nação, grande parte da igreja cristã brasileira, em seus segmentos católico e protestante, apoiou significativamente a eleição do atual presidente, bem como aprova até então a agenda político-econômica, bem como outras pautas do governo em seus mais diversos aspectos. Nesse sentido, voltando aqui à leitura do enunciado, o autor coloca diante do leitor a impossibilidade ou a incompatibilidade de se celebrarem os dois acontecimentos, ambos tidos como verdadeiros históricos, isto é, tanto a morte e a ressurreição do Cristo, fundador do cristianismo, quanto a ditadura militar que torturou pessoas durante seu período de existência. E aí eu abro um parênteses para fazer um comentário que o curioso e cômico é que a impressão que se tem é de que uma parte desse segmento parece acreditar na morte e ressurreição de Cristo, em termos de matéria de fé, mas não no fato de que tinha ocorrido na história do país um regime de intervenção chamado ditadura. Ou pelo menos esse grupo parece querer silenciar esse fato. O autor do enunciado problematiza a postura de parte da Igreja na aceitação e adesão à ideia de celebração de um momento da história do país considerado nefasto por uma série de acontecimentos que vão da censura, impedimento da liberdade de expressão, até torturas e assassinatos daqueles que se opunham ao regime. O autor questiona, pela construção verbal formulada e também pela imagem do Cristo sofrido, a postura dessa parte da Igreja. No enunciado polêmico, ainda segundo Bakhtin, abre aspas, o autor está orientado para o seu objeto como qualquer outro discurso. Neste caso, porém, qualquer afirmação sobre o objeto é construída de maneira que, além de resguardar seu próprio sentido objetivo, ela possa atacar polemicamente o discurso do outro sobre o mesmo assunto e a afirmação do outro sobre o mesmo objeto. E aí interessa muito o que é que a Igreja diz sobre o que foi a ditadura, como é que a Igreja valora o regime desse ponto de vista, e a gente vê basicamente nas análises que valora a partir de uma agenda moral, em que considera o regime militar como algo em que se pode ver a questão da disciplina, da ordem, da contenção de rebeldes e por aí vai uma série de outras afirmações. A imagem de Cristo em seu sofrimento remete a signos linguísticos que orbitam no próprio enunciado, como é o caso da tortura, aparece a palavra aí, torturador, numa leitura de que a contradição estaria no fato de os cristãos apoiar a celebração de um tipo de prática similar à tortura, a que levou à morte o próprio fundador do cristianismo. O tom valorativo de crítica impregna o enunciado na medida em que o autor do meme coloca em xeque a própria fé e corpo de doutrinas que a religião cristã professa, apontando aí uma incoerência ou contradição ao assumir a comemoração do golpe civil-militar brasileiro de 1964. A relação crítica, tensa, conflituosa com esse discurso outro se dirige predominantemente ao segmento social-religioso, principalmente se considerarmos que a maior parte do enunciado é ocupada pela imagem de Cristo em seu martírio, isto é, reiterando as palavras de Bakhtin, aspas, o discurso sente tensamente ao seu lado o discurso de outro falando do mesmo objeto, fecha aspas. E nesse caso específico, o discurso do outro, religioso no caso, falando sobre esse evento da história do país, esse fato da história do país, certamente causa rejeição, indignação e outros possíveis tons emotivo-volitivos afins, conforme a expressão do autor denunciado. É como se nessas palavras o autor já antecipasse aqui a sua repulsa ao discurso da Igreja acerca desse objeto. A polêmica pode ainda, a nosso ver, constituir uma forma de despistar o leitor menos atento acerca de determinados temas socio-históricos. Pode-se, por meio dela, dizer o que numa determinada época é passível de qualquer possibilidade de interdição, censura ou algo semelhante, como forma de minimizar o possível enfrentamento direto com o discurso de outrem. Sobre isso, Bakhtin, em Problemas da Poética, diz o seguinte, aspas, o discurso direto do autor não é possível em qualquer época. Nem toda época possui estilo, já que este pressupõe a existência de pontos de vista autorizados e apreciações ideológicas autorizadas e duradouras. Onde não há uma forma adequada à expressão imediata das ideias do autor, tem-se de recorrer à refração dessas ideias no discurso de um outro. Às vezes, as próprias tarefas artísticas são tais que geralmente só podem ser realizadas por meio do discurso bivocal. Fecha aspas. Embora a seção acima se relacione ao discurso estético-literário, é possível estender essa reflexão a qualquer enunciado de outra esfera discursiva. No caso do enunciado que estamos analisando, o projeto do autor
poderia ser realizado por meio de outros gêneros, de outros suportes, com outros tipos de discurso, com outras tonalidades dialógicas, mas aqui se concretiza sob a forma de polêmica. Então, as reflexões tecidas nesse breve espaço não dão conta de toda a complexidade e produtividade do fenômeno da polêmica, concebida aqui, a partir de Bakhtin, como uma palavra bivocalizada, em que se desencontram, reencontram, se encontram vozes cujos posicionamentos axiológicos divergem, se repelem, bem como mostrou Bakhtin em suas análises do discurso estético dostoievskiano. Entretanto, nosso intuito avança, conforme já anunciado, na medida em que apontamos dois aspectos da produtividade desse conceito: a possibilidade de abordá-lo em enunciados de outras esferas discursivas, como a midiática, e a midiática, em relação com outras esferas, como a religiosa e a política, conforme a natureza do enunciado, que mostramos no meme, e o mais importante aqui, a forma como, nessa polêmica, a voz autoral retrata e refrata a posição axiológica cristã acerca de um acontecimento extremamente doloroso no capítulo da história do país, em que muitas vozes foram abafadas, cindidas, substituídas, renegadas, usurpadas, enfim, temporário ou definitivamente silenciadas. Obrigado, é isso. Bom, nós agradecemos então ao professor Pedro, vou contextualizar aqui academicamente, né? Professor Pedro Farias Francelino, doutor em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba e pós-doutorado em Linguística pela Universidade Católica de Pernambuco. Ele é professor associado do Departamento de Língua Portuguesa e Linguística da Federal da Paraíba e docente do Programa de Pós-Graduação em Linguística da mesma instituição. Ele foi vice-coordenador do GT da Ampol, Estudos Bakhtinianos, no biênio 2014-2016, e coordenador desse grupo no biênio 2016-2018. É líder do grupo de pesquisa em Linguagem, Enunciação e Interação, CNPq, Universidade Federal da Paraíba. Atua nas áreas de língua portuguesa e linguística, desenvolvendo pesquisa em teorias do discurso, especificamente a perspectiva dialógica dos estudos da linguagem, né? Tem várias publicações, tem aí uma atuação bastante ativa e sempre procurando uma diversidade de temas que residem aí dentro mais diretamente do campo bakhtiniano. Então, agradeço aí, professor Pedro. Passo agora a palavra, então, à professora Maria Inês. A professora Maria Inês Batista Campos, né, professora, pesquisadora e orientadora do mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa e mestrado profissional em Letras, o Prof. Letras, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da FEFELESH USP, líder do GP Linguagens, Discurso e Ensino, participa dos grupos de pesquisa GEDUSP, Grupo de Estudos e Discurso da USP, Linguagem, Identidade e Memória, e participa de vários projetos de cooperação acadêmica, né? O PROCAD, participa também do UNDINTER, participa também do programa de dupla habilitação da Université Lumière Lyon, editora responsável da revista Linha d'Água, né? Do programa de pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa. Coordena o mestrado profissional Prof. Letras USP, biênio 2018-2020. Foi professora convidada em 2018 da Faculté des Langues da Université Lumière Lyon, na França, como ministrante de disciplina de português. Vice-coordenadora do Programa de Licenciaturas Internacionais, PLI França, Paris 6 e USP, coordenadora da Comissão de Licenciatura em Letras, período 2009 e 2012, e vice-coordenadora do GT da Ampol de Estudos Bakhtinianos. Tá? Fez também pós-doutorado na Université Paris 8 Saint-Denis, na França, com bolsa FAPESP, e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E autora de material didático em língua portuguesa, né, atua com os temas teoria bakhtiniana, gêneros do discurso, autoria, estilo, dissertação e argumentação, e manuais escolares de língua portuguesa. Então, obrigado, professora. Muito obrigada. Então, passo a fala para sua conferência. Obrigada, boa tarde. Para que eu não me perca no tempo, eu vou ler sem fazer considerações. E eu quero iniciar agradecendo o convite do Grupo de Pesquisa Diálogo, particularmente a professora Sheila Grilo,
com quem eu trabalho no programa de pós-graduação de Filologia e Língua Portuguesa, para participar deste colóquio internacional, que estimula as discussões em torno dos 90 anos de problemas da obra de Dostoiévski, e vou começar retomando a epígra de Todorov, referindo-se à importância de Memórias do Subsolo. Lendo Memórias do Subsolo, temos a impressão de dispor de um testemunho direto de Dostoiévski, o ideólogo. É então por ele também que devemos começar, se quisermos ler Dostoiévski hoje em dia. E aqui eu faço um convite a todos vocês que comigo caminhem por Memórias do Subsolo para acompanharmos o conceito de polêmica. O importante estudo de Mikhail Bakhtin sobre Dostoiévski ocupa um lugar de destaque nos estudos literários, linguísticos e culturais, uma vez que permite pensar a cultura como resposta às questões sociais e de conhecimento. De problemas da obra de Dostoiévski a problemas da poética de Dostoiévski, um intervalo de 34 anos desta publicação, sendo que a de 1963 foi amplamente revista, modificada e ampliada. No Brasil, até o momento, a professora Beth Bright, ontem, na conferência, mostrou as várias retraduções do professor Paulo Bezerra, mas como o meu trabalho já estava pronto, eu ainda, Ekaterina, vou trabalhar com o termo edições, mas já assimilando o conceito da professora Bright. Então, nós estamos também aguardando com muita ansiedade a tradução vinda do russo da professora Sheila Grilli e da Ekaterina Américo para essa edição. A respeito do assunto que abordarei, eu gostaria de destacar 3 importantes artigos de Beth Bright que tratam desta questão. Problemas da poética de Dostoiévski e estudos da linguagem, Quem disse o quê? Polifonia e heterogeneidade em coro dialógico, e um artigo publicado na Bakhtiniana com a professora Irene Machado, que se chama O Encontro Privilegiado entre Bakhtin e Dostoiévski num Subsolo. O objetivo desta comunicação é comparar o conceito de polêmica velada presente nas 2 edições, na obra de Dostoiévski e na poética de Dostoiévski. Vamos retomar o percurso que Bakhtin desenvolve para explicar o conceito, considerando que toma como base de análise a novela Memórias do Subsolo, escrito em 1864. Para o crítico Boris Schneiderman, o subsolo do personagem, aquele paradoxalista e anti-herói, conforme o próprio escritor o definiu, constitui o clímax do desligamento do solo em que vivia boa parte da sociedade russa. A personagem se constrói no embate com o discurso do outro, polemizando com autores, filosofia, opiniões de seu tempo. E eu, então, vou seguir os seguintes passos. Não sei se eu estou colocando. Retomar os prefácios ou sumários das edições de 29 e 63, comparando os enfoques, e recuperar a análise bakhtiniana do discurso literário de Memórias do Subsolo, buscando compreender o conceito de polêmica velada não como uma categoria a priori,
mas como um discurso refletido do outro, mantendo o estudo comparativo das edições de 29 e 63. E finalizo com algumas considerações das permanências e mudanças encontradas nas duas edições. Então, aqui eu tenho as duas edições, eu não leio russo e também não tenho um italiano suficiente para poder me debruçar na obra de Bakhtin. Então, para este trabalho que eu apresento aqui, eu contei especialmente com a excelente tradução de uma colega, amiga do Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo, professora doutora Elisabetta Santoro, a que me honrou com a excelente tradução e que me permitiu que eu pudesse apresentar a pesquisa que agora eu vou trazer. Quando lemos e relemos a primeira edição de 1929, notamos que ela é bem diferente da edição de 63, como assinalou Carol Emerson e Ian Morrison. A primeira traz um enfoque sociológico, a segunda dialógico, além de algumas supressões e substanciais acréscimos. Nós, no Ocidente, só temos acesso à edição de 1929 por essa tradução em espanhol que eu, até chegar a este colóquio, tinha da professora Margherita de Michele. Mas já sei pelos meus novos amigos que existe uma outra que vem do professor Augusto Pôncio. Começo retomando o prefácio escrito por Bakhtin em 29, que define seu foco na prosa de Dostoiévski e na metodologia. A presente análise baseou-se na convicção de que toda obra literária é interna, imanentemente sociológica. De acordo com Morrison e Emerson, o volume de 29 é, pois, um estudo enxuto, mais orientado para a palavra prosaica. É preciso observar também o contexto em que o livro foi produzido e Bright esclarece. Eu vou retomar, embora o professor Pedro tenha acabado de já citar exatamente esse momento em que a professora Bright situa o contexto da obra de 29. A época da elaboração, publicação e recepção de problemas da obra de Dostoiévski deve ser pensada como um longo e complexo período que envolve efervescência intelectual, artística e, ao mesmo tempo, posicionamentos políticos, intelectuais e religiosos sujeitos a duras penas. Bakhtin foi preso em 28. No prefácio da Poética de Dostoiévski, na página número 1, ele diz, Bakhtin, o livro é dedicado aos problemas da poética de Dostoiévski, marcando uma mudança de projeto. O sumário de 29, ele está organizado em duas partes. Romance polifônico de Dostoiévski, a palavra em Dostoiévski. O sumário da poética de 63 foi reorganizado em 5 capítulos e o último capítulo, o discurso em Dostoiévski, amplamente citado nesses 3 dias aqui, nós vamos encontrar, é o último capítulo de 63 e com 4 subseções. Essas 4 subseções fazem parte exatamente dos 4 capítulos que em 29
eram o que compuseram a segunda parte de Problemas da Obra de Dostoiévski. Então, eu agora vou passar a me aproximando de Memórias do Subsolo e de recuperar a análise bakhtiniana, compreendendo o funcionamento do conceito de polêmica velada sob o ponto de vista da relação com o discurso do outro, no estudo comparativo com as duas edições. Se, na análise de 29, a segunda parte começa com tipo da palavra prosaica, a palavra em Dostoiévski, de novo, eu vou citar Morson e Emerson, que diz o original de 29 dá uma ênfase proporcionalmente muito maior à tipologia do discurso em prosa do que a edição de 63. Na segunda edição, o que nós vamos encontrar é essa dupla orientação do discurso do outro, e quando nós olhamos para o sumário de 1963, no capítulo 5, eu chamo a atenção para o que está em vermelho, que aqui o Pedro já se referiu, que são algumas observações metodológicas prévias. Na verdade, alguns parágrafos fundamentais para uma mudança de perspectiva, porque ele traz a questão da metalinguística. E esta questão eu gostaria de sublinhar que este acréscimo é extremamente importante, e eu volto a citar Bright, em que ela diz, com essas observações, Bakhtin marca a sua condição de filósofo da linguagem. Então, eu acho que aqui nós estamos com acréscimos e mudanças significativas. Nas duas edições, todos estão vendo, Bakhtin apresenta a tipologia do discurso em prosa, identifica o discurso bivocal de orientação única, que expressa as intenções do autor sem refração do discurso do outro, discursos monológicos, discurso bivocal de orientação vária, o tipo ativo ou discurso refletido do outro, em que a palavra do outro influencia de fora para dentro o discurso do autor. Entre esse tipo ativo está a polêmica interna velada como uma forma ativa de dialogismo. A polêmica se constrói no confronto com a palavra do outro, que se impõe ao autor, obrigando a modificações na estrutura e na trajetória do texto. De todo modo, o discurso do autor é tenso, ambivalente, traz dois acentos, pois mantém a sua presença e a do outro. O discurso do outro orienta o discurso do narrador, não só quanto ao conteúdo, mas nas formas sintáticas e nas expressões como repetição, reformulação constante da mesma expressão. O quadro síntese apresentado por Bakhtin nas duas edições tem, na última, que é o discurso ativo, o tipo mais complexo, em que ele traz uma orientação para o discurso alheio, como a polêmica interna velada, a réplica do diálogo, o diálogo velado, a autobiografia, a confissão polemicamente refletida. Eu quero destacar o quadro proposto por Bakhtin não é uma abstração, conforme Cristóvão Tesa já discutiu na sua tese de doutorado, mas abre para uma análise estilística detalhada dos textos de Dostoiévski. Quanto à polêmica velada, então agora passamos, nós vamos encontrar
tanto na edição de 29, no capítulo 1, como no capítulo 5, na seção 1, o que Bakhtin entende por polêmica velada, o discurso do autor está orientado para o seu objeto, como qualquer outro discurso. Nesse caso, porém, qualquer afirmação sobre o objeto é construída de maneira que, além de resguardar seu próprio sentido objetivo, ele possa atacar polemicamente o discurso do outro sobre o mesmo assunto e a afirmação do outro sobre o mesmo objeto. Orientado para o seu objeto, o discurso se choca no próprio objeto com o discurso do outro. Esse último não se reproduz, é apenas subentendido, eu sublinho. O colorido polêmico do discurso manifesta-se em outros traços puramente linguísticos, na entonação e na construção sintática. Eu só quero sublinhar, vocês estão vendo na tradução da Santoro, que é muito próximo, não posso discutir todas as questões que estão aqui, porque é a livre docência da Sheila, que está toda discutida embaixo dessas questões, mas só quero chamar para as 3 últimas linhas da Santoro, porque acho que há uma diferença incrível, que é, no português, o colorido polêmico, e ela chama de uma... Ela disse, não dá para pôr colorido, Marinês, tem que ser matiz polêmica da palavra que se manifesta nos signos puramente linguísticos, na entonação e na construção. Então, eu acho que esse detalhe desse matiz colorido, o que é tão importante, porque é a materialidade linguística que está na polêmica. Bom, não posso querer. A partir de agora, vamos nos deter na extensa análise do discurso do outro em Memórias do Subsolo, na apresentação metodológica que caracteriza a polêmica velada nas 2 edições. Entre os muitos exemplos com que o leitor se defronta no capítulo, há um que trata de diferentes polêmicas do homem do subsolo. Está presente no capítulo 1, na segunda parte, a propósito da neve molhada. De um lado, o narrador se sabe um sujeito ridículo e, de outro, deseja que os outros o admirem. Por se sentir angustiado, procura se isolar no seu subterrâneo e se recusa a se identificar como parte do rebanho em que vive. Nas ruas de São Petersburgo e no trabalho, ele polemiza com o discurso do outro, isto é, seus colegas de trabalho, seus superiores, a ideologia de seu tempo. Como eu estou de tempo? 21 minutos. Tenho tempo? Tá. Temia também, a ponto de adoecer, tornar-me ridículo, e por isso adorava como um escravo a rotina em tudo o que se relacionava com coisas exteriores. Entregava-me amorosamente à vida cotidiana e comum, e do fundo da alma assustava-me ao notar em mim alguma excentricidade. E como poderia deixar de ser assim? Eu era doentiamente cultivado, como deve ser um homem da nossa época. Eles, pelo contrário, eram todos embotados e parecidos entre si, como carneiros de um rebanho. É possível que eu fosse o único, em toda a repartição, a ter continuamente a impressão de ser um covarde e um escravo. E talvez tivesse essa impressão justamente porque era cultivado. Seguindo a exposição do capítulo 2, em 1929, Bakhtin retoma mais um discurso do homem do subsolo. Agora, eu já até vou adiantar, dirigindo-se imbecis, canalhas, anciãos respeitáveis e perfumados, cabelos grisalhos. O sofrimento dele tem a ver com a consciência da sua infelicidade
e com a consciência de que existe algo melhor na vida que não pode ser alcançado. Há uma polêmica cínica com as memórias do homem do subsolo a respeito da natureza humana, o que é assustador e que ele olha de esgueira na fenda do subterrâneo. Viver além dos 40 é indecente, vulgar, imoral. Quem é que vive além dos 40? Respondei-me sincera e honestamente. Diz-vos-ei os imbecis e os canalhas. Diloei na cara de todos os anciões, de todos esses anciões respeitáveis, perfumados, de cabelos argênteos, diluei na cara de todo mundo. Tenho direito de falar assim, porque eu próprio hei de viver até os 60, até os 70, até os 80. Um momento, deixai-me tomar fôlego. Bakhtin analisa o discurso desse homem do subsolo neste capítulo, apresentando as entonações como os marcadores da polêmica velada. Ele ressalta, no entanto, que o interlocutor está presente de um modo invisível. A gradação do tom negativo no trecho selecionado traz os discursos polêmicos e a repetição do léxico, 40, 60, 70, 80, o uso da pontuação, da exclamação, da interrogação, das reticências, expõe o discurso do outro. Essa caracterização traz as marcas de antecipação de reação do outro, do ataque polêmico contra os anciões respeitáveis, e realça a finalização do narrador com uma antecipação da réplica do outro. Então, eu só não estou querendo, por não perder meu tempo, mas quero falar para vocês só uma vez que vocês estão tendo a oportunidade de ver o texto de 29 e o texto de 63. Algumas partes a gente vê do ponto de vista a partir do italiano, depois virá o russo para confirmar ou não, mas há uma fala que parece muito mais próxima, mais simples, enquanto aqui parece um pouco mais elaborada, mais literária. Mas, de qualquer maneira, o texto é o mesmo. Não há diferença, porque o que está sendo visto é que o Bakhtin está recuperando do texto de Dostoiévski e está trazendo para dentro do seu próprio texto. Então, agora, a réplica do outro. Vejam, no capítulo 2, de 29, e na seção 2 do capítulo 5. Pensais acaso, senhores, que eu queria fazer-vos rir? É um engano. Não sou de modo algum tão alegre como vos parece, ou como vos possa parecer. Aliás, sei irritados como toda essa tagarelice, e eu já sinto que vos irritaste. Tiveste a ideia de me perguntar, para quem, afinal, sou eu? Responder-vos-ei, sou um assessor colegial. Então, esse trabalho com a réplica. Nessa perspectiva, a palavra do narrador se relaciona com o discurso do outro, e no início do capítulo da novela, um outro procedimento discursivo é empregado pelo autor, que é uma outra réplica, a antecipada, muito semelhante à polêmica velada, segundo Bakhtin. Então, a réplica antecipada. Pensais, sou capaz de jurar que escrevo tudo isso para causar efeito, para gracejar sobre os homens de ação, e também por mau gosto, que faço tilintar o sabre, tal como o meu oficial. Então, aqui também, no italiano, tilintar a espada, né? Então, só para a gente ver algumas poucas modificações
mas não vou discutir isso. Nas duas edições, Bakhtin mantém a mesma análise, mostrando que o narrador provoca no leitor reações contraditórias, antecipando a reação do outro de fazer rir e, ao mesmo tempo, de ter mau gosto. Nesse caminho, analisa o fenômeno estilístico discursivo da antecipação das réplicas dos outros como uma peculiaridade estrutural sui generis. A função é que o herói mantenha a última palavra, uma vez que ele teme que venham a pensar, que ele se arrependa diante do outro ou lhe peça perdão. No entanto, esse medo mostra sua dependência. Segundo Bakhtin, o sofrimento do homem do subsolo é proveniente da sua plena consciência e do seu andar em círculos, humilhar ou destruir o outro como forma para recuperar o seu amor próprio, mas sem sucesso. Esse perpétuum mobile é um beco sem saída da polêmica interior que o herói trava consigo mesmo. O exemplo de Memórias do Subsolo selecionado, que eu passo agora, foi retirado também do capítulo 2 e ele vai materializar as oposições dialógicas sem saída, abrindo para nenhuma porta. Dir-vos-ei que é vulgar e inóbil levar agora tudo isso, os sonhos do herói, Mikhail Bakhtin, então é ele falando, para a feira, depois de tantos transportes e lágrimas por mim, próprio confessados. Mas, ignóbil por quê? A forma como o protagonista se coloca na delicada situação de quem está dialogando, polemizando com o outro, a maneira como se defende, na verdade, ele depende do outro. Mas é uma contabilidade de afetos e de ódio em que a polêmica velada é o exemplo de como o protagonista se torna muitas vezes impiedoso, cruel com seus leitores e com ele mesmo. Uma autoconsciência dialogada. A consciência do protagonista mostra um perpétuum mobile, recurso que gera um diálogo interminável, no qual uma réplica sempre gera outra. Na edição americana de 1963, Carol Emerson recuperou uma nota de rodapé dos originais russos e acrescentou a edição de 63. Não está na nossa edição brasileira. Então, eu coloquei. Isso que é a explicação do Bakhtin, falando exatamente sobre esse perpétuum mobile. Isso pode ser explicado pelas semelhanças genéricas entre Memórias do Subsolo e a sátira Menipéia. Bakhtin cita ainda alguns exemplos que trazem o sofrimento humano, entre eles a dor de dente do narrador, durante um mês inteiro, e, ao mesmo tempo, o prazer que sentiu em sentir a dor. É necessária atenção para compreender o quanto este comentário reflete o discurso interior, extremamente polêmico. Eu os inquieto, faço-lhes mal ao coração, não deixo ninguém dormir em casa, pois não durmam. Sintam vocês também a todo instante que estou com dor de dente. Para vocês, eu já não sou o herói que anteriormente quis parecer, mas simplesmente um homem ruinzinho, um chernapã. Bem seja, estou muito contente porque vocês me decifraram. Dostoiévski agrega ao processo da consciência e do discurso da personagem um outro recurso para o texto, que são as evasivas, reservado para mudar o sentido último e definitivo de seu discurso. Segundo Bakhtin, se o discurso deixa essa evasiva, isso deve refletir-se fatalmente em sua estrutura. Esse possível outro sentido, isto é, a evasiva deixada, acompanha como uma sombra a palavra.
observa-se um processo cíclico que se desdobra e se aprofunda na confissão, com vários exemplos de diálogos com vários interlocutores, tratados com muito respeito na segunda pessoa do plural vós, e ao mesmo tempo ridicularizados e ao mesmo confrontados sem trégua até o fim. Bakhtin argumenta que a materialidade da polêmica está sinalizada no final da narrativa, em que o narrador se recusa a continuar a escrever suas memórias. O protagonista volta a se enfrentar com a contabilidade do ódio diante de si e do outro, polemizando não só com as pessoas, mas com outras ideologias, com seu próprio pensamento. Bakhtin afirma que o herói é um ideólogo. O último capítulo do livro, de 29, e a última sessão, 4, de 63, Bakhtin analisa especialmente o discurso ativo e, particularmente, o diálogo interior, a polêmica interior. E ele introduz um exemplo da crueldade e talvez da dor maior do relacionamento entre o homem do subsolo e a jovem Lisa, uma prostituta, quando ela o procura no seu apartamento. Por medo de amá-la, o narrador a maltrata e a humilha, uma vez que ele não é capaz de aceitar a compaixão. E a polêmica é, então, com a natureza humana. O homem do subsolo permanece em sua irremediável oposição ao outro. E nunca desculparei também a você as lágrimas de há pouco que não pude conter, como uma mulher envergonhada. E também nunca desculparei a você as confissões que lhe estou fazendo agora. Assim grita ele, durante as suas confissões, a moça que por ele se apaixonara. Mas compreende você como agora, depois de lhe contar tudo isso, vou odiá-la porque esteve aqui e não me ouviu? Passo as minhas considerações finais. O primeiro aspecto é que a importância da leitura e da análise de problemas da obra de Dostoiévski, com foco no conceito de polêmica velada, e a comparação com problemas da poética de Dostoiévski, indicando permanências e mudanças, permitindo explicar o discurso polêmico no campo em que circulam, não só o do texto literário. Então, Bakhtin tratou no texto literário, mas a polêmica não pode ser, precisa estar só no literário, como o meu amigo Pedro me antecedeu e assim o fez. Os acréscimos à edição de 1963, principalmente o capítulo 5, mudam o entendimento da prosa para a poética de Dostoiévski. Quando Bakhtin analisa o discurso do outro, incluindo a polêmica velada, evasivas, ressalvas, aparece como um espaço privilegiado de procedimentos valorativos. A leitura de Memórias do Subsolo, nas lentes bakhtinianas, desafia as muitas visões do mundo tradicional e se manifesta no confronto de ideias, discutindo o conceito de polêmica interna velada não como um recurso linguístico, mas linguístico-discursivo. Nas notas da tradução italiana, surge uma importante compreensão da reelaboração do discurso bivocal presente na edição de 63, com os acréscimos observados em relação à ideia da natureza dialógica. E aqui eu preciso, antes de terminar, esclarecer. Todos os acréscimos, todas as mudanças, estão todas elas marcadas detalhadamente nas notas de rodapé da professora Margherita de Michele. Finalmente,
Finalmente, a visão bakhtiniana de polêmica está baseada na concepção de discurso do outro, radicalmente relacionada à vida social do ser humano. Assim, a mudança do enfoque na edição de 63 está relacionada à perspectiva de uma ciência da linguagem proposta por Bakhtin, a metalinguística. Grilo e Souza traçam um importante percurso sobre a construção da metalinguística como ciência da linguagem e comentam o privilégio do discurso bivocal. Aqui eu tenho que fazer também uma dedicatória, quero agradecer a livre docência da professora Sheila Grilo, em que ela trabalha exatamente com o privilégio do discurso bivocal, isto é item do trabalho dela e de uma forma extremamente esclarecedora. A respeito deste assunto ainda, e eu vou terminar com as considerações de Souza sobre o confronto das duas edições. A coexistência deste ângulo sociológico com um ângulo dialógico e a inversão da categoria do diálogo de segundo para primeiro plano levaram Bakhtin à própria criação de uma nova ciência da linguagem, cujo objeto são exatamente as relações dialógicas na comunicação dialógica do homem com o homem, do enunciado com o enunciado. Muito obrigada. Agradecemos a professora Marinês e abrimos agora para as perguntas e a discussão. Nada mais instigante que uma mesa com fala sobre polêmica, no campo bakhtiniano, exatamente para nós exercermos aí as réplicas e o diálogo. Bom, boa tarde. Eu queria começar, porque eu não sei se eu acho que eu não tenho perguntas, mas eu queria agradecer muitíssimo essa mesa. Eu acho que os dois discutiram de uma maneira diferenciada a questão da polêmica. Os dois perseguiram Bakhtin, perseguiram Dostoiévski, contemplaram pesquisadores de vários lugares, incluindo os brasileiros. Então, eu queria dizer que, realmente, essa mesa faz jus, não que as outras não façam, mas essa mesa faz jus à proposta desse colóquio. Então, eu queria agradecer. Queria, talvez, dizer uma coisinha para o Pedro, que fiquei muito feliz, na hora que a gente traz a polêmica para o contemporâneo, dá um pouco de medo se a gente vai falar o nome do possuído ou não, então eu fico com um pouquinho de medo. Mas eu acho, Pedro, que você trouxe um exemplo magnífico, que você trouxe para o contemporâneo, você tratou da polêmica nesse sentido forte de polêmica, como traz o Bakhtin, e eu penso até que, se você for escrever esse texto, que talvez já esteja escrito em parte para essa comunicação, eu começaria pelo seu corpus, porque ele é magnífico, inclusive pela questão da polêmica entre as igrejas evangélicas, porque nós, os ignorantes, achamos que nós estamos sob a ditadura evangélica porque nós desconhecemos as diferenças dentro da própria igreja. Então, esse enunciado verbo visual que você trouxe, ele traz isso, Então, não é a única polêmica, mas é uma polêmica que é pouco conhecida por nós, que não estamos dentro da igreja e conhecendo a igreja. E, claro, ele traz de uma maneira histórica, com tudo mais. Então, parabéns, Marinês também, parabéns primeiro por escolher um dos textos de qual eu gosto muito. Então, agora não vou ter que ler só o Crime e Castigo de novo, vou ter que ler isso de novo e mais uma vez, Mas que é muito importante. Eu acho que isso é
a pesquisa, a gente olhar de novo para determinados lugares, e esse olhar, né, passando por Bakhtin, passando por Dostoiévski, mas sendo um lugar novo. Então, eu gosto muito, e a minha única dúvida, que você também não vai poder responder, porque assim como eu li pelo italiano, né, que nós compramos há muitos anos, aquela edição, a tradução do italiano, que vem do russo também, eu sei, mas a do Paulo, também do russo, ele fez uma mudança que ele estava traduzindo, trazendo algumas coisas pelas traduções brasileiras, e ele foi ao russo do Dostoiévski para olhar. Então, o do italiano eu não sei, né? É do russo, mas também. Então, é incrível, porque, além disso, você tem 2 estilos, né, nessa tradução. Olha, gente, parabéns, é uma mesa muito boa mesmo. Parabéns. Eu vou aproveitar e vou agradecer, Beth, porque neste ano todo, né, em que eu me debrucei sobre esse trabalho, né, desde o momento em que a Sheila fez o convite, e a partir daí, como é que se constrói, se viabiliza, né? Aos poucos, eu fui percebendo que eu que lia tanto seus textos, de repente, fui vendo o quanto que você tinha produzido sobre problemas da poética do Dostoiévski. E aí eu comecei a reunir e botar separado tudo junto, não é? Aí hoje eu tenho que confessar a todos vocês uma coisa. Eu só não trouxe tudo porque eu fiquei com um pouco de vergonha. Achei que podia ser demais, sabe, Beth? Porque você mesmo sabe que é muito mais do que esses. Esses foram aqueles que eu considerei muito, você trazendo também 29 e 63, né? Alguns com muito. Mas, então, foi um grande diálogo, né? Esse trabalho, eu dialoguei o tempo todo com você que abriu as portas há muitos anos atrás e começou escrevendo sobre isso, e mais, como uma grande pesquisadora, você foi reescrevendo, você foi descobrindo outras coisas e foi acrescentando. Então, os seus trabalhos trazem essa costura de quem toda vez tem uma coisa e uma nova informação. Eu agradeço. Bom, eu agradeço também, Beth, aos comentários, e realmente é pertinente demais essa sua observação sobre o corpus, porque ele parte exatamente de um sujeito que é da igreja, ele é um pastor, mas é aquilo que é de um grupo, é de uma ala que faz, usando um termo Foucaultiano agora, resistência a esse estado de coisas que a gente vivencia, né? Então, certamente é um aspecto que eu vou atentar aí na escrita, né, na reelaboração do texto. Sim. Eu acho que essa mesa dá continuidade à conferência da Irene Machado, né? Toda a questão da ideia e da maneira como a Irene tratou de forma muito pertinente, eu acho que vocês concretizaram isso. Desculpe, e estou com vergonha de tudo que você falou aí, Marinês. Obrigado. E em relação ao nome do... né, foi um dilema meu, colocar ou não colocar o nome, eu apaguei várias vezes, coloquei de novo o nome do presidente, que é o nome do sujeito, mas, enfim, está aí, depois eu resolvo se tira. Mas acho que dá para fazer mais 2. Mais alguém? Temos algum tempinho. 1 ou 2 perguntas. Minutos. Alguém mais? Sheila, não quer perguntar nada? Sheila, não tem pergunta? Última chance. Eu tenho uma observação. Alguém foi? Quem? Quem levantou a mão? Tá. O Sérgio. Tá. Temos que ter. Sim. Gostei muito das 2 falas. E tenho uma pergunta muito ingênua, porque não conheço
bem os estudos brasileiros. Gostaria de saber, existe já uma literatura que analisa esses discursos religiosos ou você encontrou outros artigos nesta direção ou é o primeiro? Desculpe o meu desconhecimento. Uhum. Eu acredito que é relativamente novo. Eu acho que esses estudos voltados para o discurso religioso, a gente encontra poucos trabalhos publicados na área, encontra até na área da análise do discurso francesa, né? A gente encontra alguns trabalhos, mas nessa linha mais dos estudos dialógicos são poucos. Eu estou enveredando por esse caminho, enfim, tenho tentado fazer alguns trabalhos nessa linha, pretendo continuar, né, pesquisando, mas, enfim, não é muito comum. A gente encontra poucos trabalhos realmente nessa linha de análise do discurso, né? A gente vai encontrar muito nas ciências das religiões, enfim, na sociologia também, mas particularmente nas análises do discurso a gente encontra poucos trabalhos. Eu quero fazer uma pergunta. Enquanto a professora Marinês lia, né, me pareceu que a escrita, né, a tradução do professor Paulo Bezerra, ela era muito mais musical do que a italiana, inclusive com um tom muito teatral, né? Gostaria que você comentasse isso, porque e parabéns, porque foi uma leitura dramática também, né? Então acho que trouxe, né? A professora Marinês é uma atriz e a gente não sabia. Na verdade, gente, é que eu acho que eu fui descobrindo Memórias do Subsolo um dia que eu comecei a ler em voz alta, sabe? E eu percebi que a minha pergunta foi, depois de muito tempo, foi, mas onde é o subsolo? Onde ele está? Né? Meio pouca ideia do cronotopo. E você sabe, gente, o mais incrível é que o subsolo era o fato dele ser um pequeno funcionário e ele só se sentia bem quando ele saía do quartinho dele para ir à Avenida Nevsky, que é a principal avenida de São Petersburgo. No século XIX, começaram as grandes avenidas a serem abertas e as pessoas pobres não podiam ir. E eles adoravam ver as vitrines e entrar nos bares. E aquela ideia daquele homem que sai do seu quarto e entra como um funcionário com pouco dinheiro e encontra o oficial e começa a brigar com ele para que ganhe uma resposta e o oficial não liga para ele, porque a maior exclusão é não ter resposta. Você sabe, aos poucos eu fui achando aquilo tão familiar. Eu achei que nós estávamos vivendo coisas tão próximas, e eu comecei a sentir que a gente tinha que fazer aquilo em voz alta, porque no começo eu nem ia pôr os textos. Eu não ia fazer essa comparação, porque já que era tudo igual, como a gente ouve tanto falar, os textos são iguais. Nem precisa, dizem os americanos, nem precisa publicar a edição de 29, porque ela é muito parecida. Então, foi a partir daí que eu quis dizer, não, ela é diferente. A gente precisa, Ekaterina e Sheila, da edição que vocês estão trabalhando, porque há uma diferença, né? Agora, eu acho que o professor Paulo vem com as traduções também do professor Boris Schneiderman, vai criando este mundo um pouco literário mesmo, estético, não é? E quando você lê em voz alta, faça essa experiência com Dostoiévski. Não foi à toa que Irene Machado, hoje de manhã, dedicou uma parte do tempo a ler o texto de Dostoiévski. É incrível como a gente não é teatral, é doído, porque fala da alma